Olá, este é mais um vídeo do canal Andando nas Nuvens. Eu sou o Wendel Valois e hoje o desafio a gente vai mexer com APIs, né? No caso a API do New York Times para recomendar um livro. A gente vai mexer com SSJS, que é o JavaScript do lado do servidor, e aqui um pouquinho de nada de AmpScript, né? A gente vai integrar isso aí tudo, vai mexer em tudo. Então, o desafio ele é um pouco complexo, mas ele tem a coisa aqui tá mais nos detalhes. Ele não é tão difícil assim, né? Aqui vamos dar uma olhada no recurso, né? Então, uma agência de mídia quer oferecer experiências personalizadas aos seus assinantes, criando uma landing page que recomenda os 3 principais best-sellers da lista de best-sellers do New York Times, com base no principal interesse de cada assinante. O principal interesse é armazenado em uma extensão de dados enviável. Para atingir essa experiência personalizada, o profissional de marketing planeja usar AmpScript e SSJS. Então tá aqui, ó. Conjunto de dados. Tá aqui, né? A gente tem o de sempre, só que aqui tá uma coisa que é o interesse da pessoa, né? Que é livro de capa dura, ficção, impresso, etc e tal. Recursos. Esse desafio envolve recuperar partes de endpoints de API. Especificamente, usaremos a API de livros, né? No caso do New York Times tem lá, você pode pegar os livros mais vendidos, né? Uma coisa muito famosa ali do site do New York Times, para acessar informações sobre os best-sellers da lista de best-sellers do New York Times. Para acessar a chave de API, você precisará criar sua própria conta. E aqui tem um link, né, para você fazer, né? Então esse link aqui é super importante do New York Times. Depois de obter a sua chave API, use a seguinte URL para recuperar os dados. Lembre-se de substituir sua API key pela sua chave real, né? No caso, aqui, ó, na parte do link, ó, esse aqui é o link da API que a gente vai utilizar, só que aqui a gente vai substituir pela chave que a gente vai gerar lá no website do New York Times. E aqui, ó, tem uma informação que é aqui é o hardcover fiction, né? Então é livros de capa dura, né? De livros físicos, né? Então de ficção. Então a seguir ótimos exemplos de como você pode aproveitar o SSJS com o AmpScript. Então aqui a gente tem um link que é praticamente um código do Elliot Harper, e aqui a gente tem algo similar, não é exatamente a mesma coisa, né? Que ele vai pegar aqui e usar um SSJS para ele pega aqui a chave de API e tudo mais e vai usar aqui uma API. Então tem bastante coisa que a gente vai usar aqui, né? No caso, o HTTP-GET, o parse.json, né? Que a gente vai transformar isso aqui num objeto JavaScript. Aqui a gente vai criar algumas variáveis de AmpScript aqui usando JavaScript, né? Então é assim que se faz. Então aqui já tem bastante, né, do que a gente vai usar para fazer o desafio. Aqui o segundo link, ele é um link bem interessante, no caso é da Zuzana, não sei como é que fala o nome dela, ela é uma polonesa aí muito boa em AmpScript, em Marketing Cloud, ela é uma monstra. Então aqui ela ensina como passar variáveis entre AmpScript e SSJS, né? Então aqui ela dá um exemplo de como fazer isso, né? Ele é um pouco opcional aqui para fazer o desafio, mas ele é bem legal, eu gostei bastante, né? No caso, a gente tem aqui o AmpScript e aqui tem o SSJS. No caso, a gente vai passando uma coisa para outra, usando aqui, deixa eu ver o que ele usa, o getValue, né? No caso, ela puxa no SSJS usando o getValue e o contrário também tinha um modo aqui, né? Inclusive também ela mostra aqui como puxar de um JavaScript para outro tipo de JavaScript, né? Que é o SSJS para o JavaScript do modo cliente, né? Então dá para fazer isso também, né? No caso aqui, ó. Isso aqui é um JavaScript do modo servidor, né? Que ele tem isso aqui. E o outro é um JavaScript normal, que é de modo cliente. Mas eu acho que isso aqui a gente não vai usar. A gente não vai usar isso aqui, mas eu achei interessante os exemplos que ela dá. Então, voltando, aqui temos esse conjunto de dados. Eu tentei baixar, mas ele não funcionou. Aí, ele
tanto que dá um erro aqui. Então, se vocês quiserem, vocês podem até não usar essa base de dados, só usar uma antiga mesmo, esquecer essa parte de interesse. Eu vou mostrar a parte do interesse, né? A gente vai mudar aqui, né, o link. Mas se quiser, deixa como um hardcover mesmo. Eu acho que é uma coisa um pouco mais estética, ela dá mais trabalho, realmente, dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é nada além do que a gente já fez, né? A gente já fez bastante coisa e aqui tem muita novidade, é uma coisa a mais que pode até dar um pouquinho de mais de dor de cabeça. Então, vamos continuar. Para listar os 3 principais livros, talvez seja necessário analisar a variável interest, né? Que é isso aqui, interesse. Da extensão de dados enviáveis para a URL da CloudPage usar SSJS para fazer uma chamada de API. Além disso, você pode incluir um link para cada ativo diretamente da landing page. Então, aqui nós temos a visualização do e-mail, né? Então, e-mail normal, com vários outros aqui, que ele vai ter um link, né? Um link que a gente já usou várias vezes, aquele CloudPage URL, que vai mandar alguns parâmetros, né? Então, aqui vai ter o interest se você quiser, né? A gente pode passar o interest como parâmetro. Aqui a gente tem a página que vai ser uma Cloud Page, né? Então, a gente vai mostrar aqui 3 imagens, né, de 3 livros, né? Então, se você quiser, né, eu vou até mostrar aqui como é que se coloca não só as imagens, mas também poder clicar e comprar o livro na Amazon, né? É uma coisinha a mais, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nesse site, né? Esse website aqui, que é o do New York Times. Vocês vão ter que criar uma conta, né? Criando uma conta que vocês vão apertar. Tem umas coisinhas aqui, eu fiquei meio perdido aí para onde eu vou. Aqui tem as documentações de API, mas não é bem isso aqui não que a gente quer. A gente quer ir aqui, a gente vai na nossa configuração de conta e vai em Apps. Em Apps, você vai criar um novo app, né? Digamos aqui. Aí você vai habilitar o de livros, o Book API. Vai habilitar ele, vai perguntar qual o nome da aplicação que você está criando, né? Aí você bota um nome qualquer. Eu criei um aqui, né? No caso, botei um nome maluco. E aqui tá a chave de API. É isso aqui que a gente precisa. A gente precisa mais nada. Só isso daqui. É uma papagaiada criar uma conta aqui, mas a gente só precisa de uma chave, uma coisa bem boba. Com isso a gente já consegue fazer o desafio. Então aqui, né, na Data Extension, eu fiz ela um pouco na mão, né? Não tem nada de diferente nela, só tem um interest a mais e o e-mail como e-mail address. Eu coloquei aqui as coisas na mão, já que no site está faltando ali o arquivo CSV. Dá para usar outra coisa, mas você vai ter que excluir essa coluna interest, né? No caso, dá para fazer sem, eu acho que não é nenhum impeditivo. Então, se vocês já manjam bem, né? Aqui já tem bastante coisa, né? Aqui já tem exemplo, mais ou menos, né? Então é só fazer algo muito parecido aqui, né? Com o que o Elliot Harper fez, né? Então dá para fazer daqui, né? Por si só. E a própria Suzana tem um pouquinho de coisa aqui, mas o resto é só olhar parte aqui de documentação e tudo mais. Dá pra fazer sozinho, né? Ou então você espera aí e vamos fazer. Então, aqui eu já fiz o e-mail, né? Eu copiei, fui na mão mesmo, porque ele não me deixou lá em texto. Então, aqui já começando, botando... Eu prefiro usar as personalization strings, né? Usar o primeiro nome e o último nome, né? Porque a gente já fez isso aqui, já tá meio de saco cheio. E aqui a gente vai colocar nesse conform email address, né? A gente vai colocar aqui, ele vai ser um link. Então, vamos colocar aqui a cláusula A. Eu vou abrir aqui um AMP script e fechar. Então, vou setar aqui o interest, né? Com attribute value interest. Já criei aqui uma cloud page, né? AMP script D29. Eu copiei aqui essa page ID, né? Primeiro tem que fazer isso. Vamos voltar aqui para o e-mail. Então, aqui no Anchor, né? A gente vai colocar o href. E colocar aqui um AMP script dentro do href que a gente vai usar aquela função que é o Cloud Page URL. Então pronto, coloquei aqui um bloquinho de AMP script inline. Então aqui eu coloco aquela função que é o Cloud Page URL e aqui dentro eu vou colocar o número daquela Cloud Page e também eu vou passar o interest, né, que é o interesse da pessoa, né, qual a seção de livros que ela gosta, né, e vou passar aqui essa variável interest para ir para o e-mail.
Então, pronto. Feito isso, vamos lá. Então, aqui eu coloquei, né, o Content Block ID, né, eu criei lá no Content Builder um Content Block do tipo HTML e aqui eu tô usando, né, aqui tá vazio, então sempre quando eu vou mexer aqui, essa página ela vai ter atualização, né, então para não ficar toda hora tendo que fazer publicação, só lembrando aqui, vou colocar aqui uma palavra qualquer, aqui eu vou dar um refresh e vai aparecer aqui, né, pronto, então já é um pouco mais rápido. Vamos lá, voltando a fazer aqui. Assim, vamos dar uma olhada aqui como funciona isso aqui, né? Vamos pegar, colocar aqui no navegador, colar e trocar essa chave. Então, vou pegar aqui a chave do New York Times, eu vou colar aqui e vamos ver o que acontece. Então, veio um monte de dados aqui, tudo aglomerado. Tem até um negocinho que estilo de formatação. Olha só, deu uma organizada, né? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um JSON, né? É um objeto em JavaScript. A gente pode copiar isso aqui e tentar entender, né? Então aqui a gente tem várias coisas, uma dentro da outra, ó. No caso, ele abre aqui, tem alguns atributos dentro, né? E no caso aqui dentro desse objeto tem um outro objeto, né? Que é o resultado. Então tem um resultado que é dentro disso tudo aí. E dentro do resultado a gente tem livros, né? Então tem livros. Aqui dentro temos o primeiro livro, né? Eu vou até copiar isso aqui para eu tentar mostrar de uma forma melhor. Então, eu tô aqui usando o Visual Studio Code, né? Aqui a gente tem, né, esses negocinhos aqui que eu vou simplesmente desaparecendo as coisas, né? Então dá para ter uma noção aqui que tem coisas dentro das coisas, né? Que são objetos dentro de objetos. Para quem é mais leigo aqui, né? Então aqui tem vários atributos, né? Então aqui dentro dos atributos, ó, eu tenho os resultados, né? Então, dentro desses resultados tem livros, né? São vários livros, né? Então, expandindo aqui. Então, aqui temos o primeiro livro, né? Que é o título do livro é A Mulher, do autor Christian Hanna. Tem aqui imagem, né, do livro, aqui tem o link da Amazon, tem um monte de informações deste livro. Ele acaba aqui, ó, onde está isso aqui, ó. Então posso até dar um collapse, né, fechar ele. Aqui tem o livro 2, ó. No caso aqui já é outra pessoa, outro título e outro autor, né? The Wedding People, Alison Spash, sei lá. E aqui tem vários, tem outro livro, né? Então são vários livros, eu acho que são uns 15, né? São 15 livros que você pode puxar, né? Aqui, ó, 15, vai até 15. Então, mas funciona mais ou menos assim. Vou até mexer aqui um pouco com ele, né? Vou copiar ele, eu vou colocar ali no navegador para a gente entender um pouquinho como funciona esse tipo de informação. Então, eu abri aqui o Chrome, né? Eu vou abrir aqui, expandir até mais um pouco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui tudo, né? E colar aqui, né? Mas no caso eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele dentro de uma variável, né? Então, vou colocar aqui como um response JSON, sei lá, vou botar um negócio assim. E vou colar isso aqui tudo, né? Lá dentro. Pronto. Aqui eu tenho meio que tudo, né? Vou colocar aqui response JSON. No caso, como é que a gente simplesmente a gente adentra aqui nas coisas, né? Então, como é que eu pego aqui sei lá, posso pegar aqui o copyright, sei lá. Vamos pegar isso aqui. Como é que eu abro isso daqui no JavaScript, né? Eu posso usar aqui os colchetes e aqui eu vou botar aqui, né, esses aspas duplas e botar o nome do atributo, né? Acabei botando aspas duplas aqui. Pronto, peguei um atributo. Só que eu não quero esse atributo é meio ruim. Eu quero o atributo que está aqui dentro, ó, dentro do livros, né? Só que o livro está dentro do resultado. Como é que eu faço isso? O resultado, a gente vai simplesmente pegar né? Aqui vai colocar results. Então tá, a gente entrou aqui no resultado. Só que a gente percebe aqui que a gente está dentro de livros. A gente não quer, né? Então como é que a gente faz? Eu vou botar a tecla para cima, ele vai voltar a última coisa que eu digitei. Eu vou abrir outro. Abre e fecha
colchetes, né? Então, aqui eu vou colocar books. E aqui vocês percebem que ele retorna os 15 livros. Só que aí, como é que eu pego o primeiro livro, né? Como é que eu pego? Eu vou, né? Vamos voltar aqui de novo, né? Então, eu entrei em resultado. De resultado, eu entrei em livro. E em livro, eu quero pegar a posição primeira, né? Então, a posição primeira é o 0. Então, 0 é a primeira posição. Deixa eu tentar aumentar aqui. Tá, peguei a primeira posição. Ok, né? Esse aqui é o livro, né? Então, vamos pegar o nome do autor. Então tá, mesma coisa. Eu vou abrir e fechar o colchete e vamos pegar aqui o autor, né? Tá até um negocinho aqui, um tab. Opa, até atrapalhou mais do que ajudou. Tá, Christine Hanna. Então é assim que a gente vai atrás dos nossos dados em JavaScript. A gente vai usar isso aqui, é uma coisa do JavaScript, a gente vai usar bastante isso daqui na nossa resolução. É assim que a gente começa a tratar os dados em JavaScript. Mas vamos lá. Então, eu vou querer o autor. Eu vou querer o nome do livro, né? Que é o title. Então, eu vou até deixar aqui em aberto, né? Porque eu vou usar esse tipo de informação. Se eu quiser, eu posso até pegar a URL da Amazon, que eu acho interessante também. Mas daqui a pouco eu vou voltar aqui e pegar essas informações aqui, né? Que são as respostas que a gente vai usar lá dentro de um JavaScript. Então tá, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai fazer a parte mais estética, né? No caso, a gente vai botar um Your Logo, né? Como tá aqui no desafio, né? Your Logo, vamos botar esse tracinho, isso daqui, esses vários parágrafos, né? Vamos lá. Pronto, a divisória é SHR. O H1, que é o título, né? Principal. Botar aqui um parágrafo, né? Muito obrigado, né? Tal. Agora um segundo parágrafo. E aí a gente vai começar a botar os livros, né? Só que tá um pouquinho feinho ainda, né? Eu vou colocar um estilo, né? Que eu criei aqui. Eu vou botar aqui mais pra cima. Não vou me adentrar muito pra não gastar muito tempo, né? Mas então eu coloquei aqui uma bordinha aqui pra ficar um pouquinho arredondado, né? Coisa bem boba. E as imagens, né? Que lá, as imagens eu quero que ele tenha um tamanho aqui de 200 pixels e eu quero que tenham 10 pixels, né, entre as imagens, né, entre as bordas, para ficar um pouquinho mais bonito. Vou salvar aqui só para mostrar, né? Vamos lá ver como é que tá. Aqui ficou legal, né? Ficou bonito, né? Isso aqui vai crescer, né? Ficou muito maior, né? Mais tranquilo. Então, em primeiro lugar, a gente vai setar aqui, né, o interest, no caso, que é o interesse da pessoa, para a gente botar ali, né, diferentes tipos de blocos de imagem, a depender de cada interesse de cada pessoa. O query parameter, que a gente vai puxar justamente esse interesse e pronto, né, bem tranquilo. E aqui embaixo a gente já vai ir pro o nosso JavaScript. Então, JavaScript, do modo servidor, a gente coloca aqui essa tag script com o runAt server e a gente vai fechar ele também, né? Pronto, fechado. E a gente vai começar o código, né? Que vem um bug. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Essa parte de interest eu vou deixar um pouco hard-coded por enquanto, né? Então, eu vou botar o interest como a hardcover fiction. Vou criar aqui, né, a chave de API, eu vou botar aqui a minha chave, né, no caso que eu fiz lá, né. Então, agora vamos decretar aqui a URL, né, no caso eu colei aqui uma parte, né, então até o current. Então aqui eu vou depois adicionar com o interesse, né, e depois do interesse a gente vai colocar essa parte aqui de código e depois a chave de API. Então a API ela vai ficar aqui no final. Ou seja, a API ele vai vir para cá e o interesse que é o hardcode fiction. Mas a gente vai trocar isso daqui depois, viu? Então, como é que a gente vai puxar os dados, né, desta página? Que a gente só tem a URL, né? Como a gente vai abrir? Se você olhar aqui no código do Eliot Harper, ele usou aqui esta função que é qual? Que é o platform.function http get, né? Então, é isso aqui que a gente começa a pegar os dados. Depois, o que ele fez? Ele usou uma outra função
Porque ele não pega só os dados, ele transforma em um JSON, né? Que a gente consegue tratar. Sem isso aqui a gente não consegue usar as informações de lá de dentro. Então são essas duas funções e a gente vai fazer muito parecido. Então pronto, copiei aqui a parte do response, né? Para a gente puxar o HTTP GET. E aqui igualzinho também vou colocar aí com um objeto, né? Ou seja, o objeto ele vai receber esses JavaScript. Vai colocar aqui dentro dessa variável. Agora a gente vai botar um if, né? Para ver se o objeto ele tiver vazio e ele não vai executar o que eu quero que ele faça, né? Ele vai passar direto. Então, lembra aqui que eu estava mexendo nessa parte, né? Adentrando aqui. Então, eu quero fazer isso aqui, ó. Eu quero puxar o autor, né? No caso, eu quero a imagem. Até esqueci aqui, né? Eu quero a imagem. Cadê a imagem? Book Image. Então, vou pegar aqui a imagem, o Book Image. Vou colocar aqui. É isso que eu preciso, ó. Então, eu quero pegar isso aqui, né? Daquele objeto, né? Então, é meio que isso. Então, eu vou fazer uma coisa meio crua, né? Vou colocar aqui de 1 em 1. Então, vou pegar a primeira imagem, vou decretar aqui uma variável imagem. E eu vou usar esse objeto aqui, né? Que que ele vai pegar todo aquele JSON. E eu vou pegar aquilo dali, né? O resultado, a imagem, a URL da imagem vai colocar aqui nessa variável. Então, vou fazer a mesma coisa para as outras duas imagens, né? Então, como são só 3 imagens, eu não vou colocar aqui um loop for, né? Mas depois a gente pode dar uma olhada como é que faz. Então, se a gente for dar uma olhada aqui, como é que a gente faz para a gente imprimir, né? Então, vamos imprimir usando o AmpScript. Só que como é que a gente faz para criar um AmpScript dentro do JavaScript? Existe essa função daqui, ó, que é o Platform Variable Set Value, que a gente vai colocar aqui, né, no caso, a primeira imagem, o nome da variável em AmpScript, e aqui a gente vai colocar uma variável, no caso, essa primeira, né, vamos colocar aqui, criar uma imagem, uma variável AmpScript, usando uma variável do JavaScript. Então, vou fazer aqui também com as outras duas imagens, né? No caso aqui são 3. E por final, a gente vai criar aqui, né? Depois do JavaScript, a gente vai colocar 3 imagens. Então, eu inseri aqui uma tag, né? Que é a tag de imagem. E aqui no source, a gente vai colocar um AmpScript, que ele vai ser esse aqui, a imagem 1, né? No caso. Então, aqui botei um inline. Ele vai mostrar o valor da imagem 1. E agora a gente vai fazer isso para os outros, né? Aqui do lado, como está aqui. Eu boto esse out aqui como texto alternativo, né? Para, como tá nesse caso, ficar alguma coisa dando a descrição. Então pronto, coloquei aqui mais 2. Agora vamos ver na real, né? Como é que ele funciona. Aqui ele não vai renderizar, porque ele não vai usar modo servidor, né? Que só é para... Esses blocos eles não fazem renderização, então vamos lá. Aqui eu dei o refresh, olha, muito bem, ficou legal, né? Aqui a gente tem as 3 imagens e é isso que eu queria. Agora vamos começar, a gente já fez o que quer, né? O resultado já está feito, né? Pronto, perfeito, né? Problema resolvido. Mas agora vamos fazer a implementação aqui do interesse, né? A gente já conseguiu fazer a parte mais difícil, agora vamos fazer os detalhes, vamos mexer aqui em outras coisas, né, para poder aperfeiçoar um pouquinho mais. Então, primeiro, né, a gente vai fazer essa troca aqui do interest, que a gente está usando o hardcover fiction, né, então esse aqui tá hard-coded. Então é o seguinte, eu preciso fazer o quê? Eu preciso puxar um AmpScript, o interesse, né, vamos passar aqui por cima desse hardcore fiction. Só que para isso eu preciso usar isso aqui, que é o Platform Load, né? É muito importante colocar isso daqui, que algumas funções é interessante usar. Então eu fiz aqui um if, né? Esse if ele vai usar uma função que é o getValue. Ele vai pegar uma variável do AmpScript. Eu setei aqui lá em cima, ó, que ele vai pegar via parâmetro, ou seja, do e-mail, né? O e-mail ele vai clicar aqui e vai mandar esse parâmetro, que é o hardcore fiction, por exemplo, e a gente vai receber esse parâmetro por AmpScript e a gente vai puxar aqui, né,
essa variável dump script para o SSJS, né? Então é o seguinte, aqui eu vou fazer uma checagem se esse valor aqui ele for diferente de vazio, né? Ou seja, se ele tiver qualquer coisa, né? Então, se ele tiver qualquer coisa, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse interest e vai pegar o get value, né? Então, a gente vai substituir esse interest. Se não, ele vai usar o hardcore fiction mesmo, né? Ele vai passar direto desse if, né? Ele vai passar o if, vai pular. E é isso que eu quero para a gente começar a usar essa personalização. Eu também fiz uma pequena alteração aqui, esqueci de contar, né? Que eu usei um try catch, né? O try, no caso, ele vai executar alguma coisa. Se ele der alguma maluquice, né? Dar algum erro, ele pode dar aqui mostrar qual erro tá dando, né? Ou seja, digamos, aqui ele dá um erro, então vai mostrar um monte de palavra, né? Dizendo qual o problema, em vez de simplesmente dar um erro 500. É uma coisa que acontece geralmente. Então, para fazer uma melhoria, vamos pensar o seguinte. Vamos usar um bloco for, né? Só que eu acho até interessante da gente fazer o uso de JavaScript lá do servidor para imprimir coisas. Embora dizem que é um pouquinho mais lento, né? Mas é besteira, né? Eu acho interessante a gente descobrir também. Ou seja, o que a gente tinha feito, né? A gente pegou, né, várias imagens e colocou aqui via AmpScript, né? Lá embaixo, né? São 3 imagens. Só que é um pouquinho chato que isso aqui foi meio que manual, né? Então vamos fazer aqui, sem ser manual, vamos fazer um loop for, né? Vamos apagar isso aqui tudo. Então, eu vou copiar isso aqui, né? Mas para ficar mais limpo, eu vou apagar, né? Por enquanto. E eu vou remover isso daqui, a gente vai imprimir do mesmo jeito, né? A gente vai usar JavaScript para tudo aqui. Vamos lá. Então, vou fazer aqui um for, né? Um for bem tradicional, de 0 a 3, né? Então, ele vai fazer 3 vezes. Então, vou pegar aqui a imagem. Eu vou um pouco além, né? Eu vou botar aqui o título, o autor e a URL da Amazon. Vamos botar logo para quebrar. Então, como é que a gente vai fazer aqui um link usando o SSJS, né? Então, aqui, ó, na documentação, você pode usar o write. O write, ó. Se você não usar aquele load core, você vai ter que usar esse platform.response.write. E criar aqui, ó, um conteúdo, né? Isso aqui ele pode ser um HTML, no caso. Se você usar o load, né, que a gente botou ali, a gente pode usar isso aqui, que é somente o write. Não precisa de muita coisa, não. Então, em primeiro lugar, eu vou botar aqui, né, vamos escrever um HTML, que é o link, né, e aqui a referência vai ser o link da Amazon. No caso, se eu abrir, eu vou ter que fechar, né? Então, vou fazer aqui o fechamento. E aqui dentro desse link, eu vou colocar a imagem. Então, a imagem vai ser mais ou menos o seguinte, ó. Vai ter a imagem, o source, né? Que é o link dele. Vai ser a imagem, né? A URL da imagem. A gente vai fechar. E é o seguinte, eu vou botar aqui também um texto alternativo. O texto alternativo, né, para pessoas assim, geralmente que não tenham uma visão, né, pessoas que tenham deficiente, ou então o e-mail, o arquivo ainda não, a imagem ainda não carrega, né? Ele vai aparecer aqui, então, livro, aí eu vou botar o título do livro e o autor do livro aqui, né, que vai ficar aqui por trás dos panos, né? Então, vamos fazer isso. Vamos lá dar uma olhada nos e-mails, né? No caso, vou colocar aqui desde o primeiro, né? James Bond, ele tem essa preferência daqui, né? A Advice. Vamos dar uma olhada, né? Então apareceu esses negócios doidos aqui, né? Vamos pro próximo. Vamos colocar aqui o Tony Stark, que é o hardcover. Apareceu esses 3 livros. Non fiction, né? Não ficção. Apareceu outros livros, né? Bem interessante, né? Gostei bastante desse desafio, né? Desafio bem legal. A gente consegue fazer bastante coisa. E agora vamos só dar uma olhada no resultado, né? Na solução dele. Então ele usou a mesma coisa. Ele fez aqui, puxou o interesse, né? E mandou aqui pela Cloud Page. Ele usou aqui um redirect to a mais, né? Mas como é Cloud Page não é tão necessário, né? Mas pode usar, tranquilo.
E aqui tá o código dele, né? Só que não tá muito legal para enxergar. Vou copiar aqui e colocar dentro do AmpScript.io. Então, ele fez aqui a mesma coisa, né? Pegou o query parameter e ele fez aqui um monte de CS, de bootstrap para ficar bonitinho e tal. Então, dá um pouquinho de confusão aqui. Aqui ele usou, né, a mesma coisa, né? Usou o platform load. Aqui é um AmpScript lá do servidor. Ele fez aqui uma coisa bem mais inteligente. No caso, ele fez o seguinte: ele usou esse for, né? Então ele colocou a imagem e a URL, né? No caso, como eu fiz ali, você clica. Ah, até esqueci de mostrar, né? Mas tranquilo, vamos lá. Uh, Depois eu volto. No caso, aqui ele fechou o script, né? Do lado do servidor. Então, ele não fechou o for. Olha isso que é interessante, ó. Ele não fecha o for, mas ele carrega aqui a imagem. Ele cria duas variáveis AmpScript, né? A imagem e a URL do livro. Então ele faz o quê? Ele bota aqui a URL, né, do livro da Amazon, né? E aqui dentro da URL ele coloca aqui a imagem que vai ter esse AmpScript. E aqui, ó, aqui que tá o pulo do gato. Acho que eu fiz alguma alteração aqui. Ok, eu voltei aqui a alteração. No caso, ele volta aqui com JavaScript lá do servidor, só para fechar, ó. Só para fechar aqui. Ele fechou dois negocinhos, né? Dois colchetes. Não, colchete não. Ele fecha aqui duas chaves, né? Essa chave aqui do if e a chave do for, né? Então ele vai fazendo um for aqui, né? Ele vai pegando uma imagem, o URL, imprime, vai outra imagem, URL, imprime, imagem, URL, imprime, e 3 vezes, né? O que é interessante, né? A gente pode até mudar aqui, né? Para colocar mais coisas, né? Vamos botar aqui, sei lá, 10, né? A gente pode botar no máximo 15. Vou dar um refresh. E aqui tem um monte de imagem. Ah, sim, vamos dar uma olhada aqui no que a gente tinha feito, né? Vou clicar e vai para a página da Amazon. Ó, que legal, bem legal. Vou dar aqui um inspecionar, né? Como eu tinha feito, né? Eu tinha colocado aqui um alt. Então o alt ficou assim, ó. Livro, book, The Woman from Chris Hannah. Isso aqui que eu achei, que eu fiz, né? Por mim mesmo. Só como detalhe, né? E aqui The Wedding People. Então eu pego aqui o nome do autor, o nome do livro do autor tal, né? Então o pessoal aqui que vai ter deficiência visual, né? Ou então que se tiver o link quebrado aqui, a imagem quebrada, vai pelo menos aparecer o nome, o título e o nome do autor, né? Então eu acho, acho interessante fazer esse tipo aqui de estratégia, né? Não botar só a imagem como uma única coisa. Então a gente pode puxar aqui via API. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Mostrei bastante coisa, deu bastante trabalho, né? Então, se puder, dá um like, né? Comente o que você achou estranho, o que você pode acrescentar aqui, né? Isso aqui ele serve para fazer bastante coisa, né? A API ele é um universo que a gente pode se comunicar com bastante sistemas, né? Então, eu achei bem legal esse desafio, né? Então a gente vai ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.